membros da banca. Bom dia, candidato aí, Igor. Tá? Nós vamos dar início à defesa de trabalho de graduação 2 do aluno Igor Furtado Guimarães Estevão. Tá? Igor, a sua defesa é constituída de 3 etapas. Tá? A primeira etapa, você vai fazer sua apresentação, tá? Estourando no máximo 30 minutos corridos, tá? 30 minutos eu vou cortar sua palavra. Depois a gente vai entrar para a etapa da arguição da banca, onde os membros da banca vão fazer as arguições necessárias. E logo em seguida a banca se reúne para as deliberações. Ok? Então, a partir de agora, a palavra está com você. Tá? 30 minutos aí, contando. Bom dia. Muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é Igor. Eu vou apresentar a defesa do meu trabalho de graduação em Engenharia Mecatrônica na Universidade de Brasília. Meu orientador é o professor Flávio, e o tema do meu trabalho foi a classificação de publicações em diários oficiais utilizando aprendizagem de máquina e processamento de linguagem natural. Isso. Ok, a estrutura do trabalho segue a mesma, da apresentação segue a mesma estrutura do relatório, e não poderia ser mais padrão possível, com introdução, fundamentação teórica, trabalhos relacionados, metodologia, resultados e conclusão. Na introdução, eu vou citar as premissas necessárias ao entendimento do que será feito, e por meio da apresentação das ideias motivadoras, a descrição do problema e da definição dos objetivos e da hipótese de pesquisa. Primeiro é importante dizer que as ideias motivadoras desse trabalho estão diretamente ligadas às do projeto Deep Equity, que vai ser apresentado um pouco mais à frente. Então, acabam sendo somente adaptadas à minha visão da situação, tendo como pilares o combate à corrupção sistêmica, com foco nas fraudes em processos licitatórios de obras públicas brasileiras, e na dificuldade crescente de lidar com a grande quantidade de informação gerada pelo mundo moderno e globalizado, incluindo as geradas por esse processo. Né? Então, no meu ver, a grande ideia motivadora desse trabalho seria o benefício trazido à sociedade por avanços em técnicas e metodologias que sejam úteis na fiscalização dos processos licitatórios de obras públicas e ou ajudem a lidar com a grande quantidade de informação gerada por eles. Descrevendo o problema, esse trabalho lida com algo relacionado aos problemas precursores das ideias motivadoras mencionadas, tendo origem na grande quantidade de informação gerada pelos processos licitatórios. Todos os detalhes referentes a cada uma dessas etapas, por lei, são publicados na seção 3 do Diário Oficial da União, e devido à grande quantidade de dados, é muito difícil para os órgãos encarregados de fiscalizar toda essa informação. Então, a partir disso, esse trabalho busca auxiliar na fiscalização dessas publicações por meio do desenvolvimento de uma metodologia de classificação das mesmas quanto ao seu tipo. A interrogação se refere à metodologia a ser desenvolvida, que recebe como entrada um texto de publicação e deve soltar na saída um rótulo que se remete ao tipo daquela publicação, daquele ato relacionado ao processo licitatório. A partir disso, dá para citar os objetivos do trabalho, que são divididos em principal e secundários, sendo o objetivo principal a criação de uma metodologia de classificação de publicações informativas relacionadas ao processo licitatório de obras públicas brasileiras, feitas na seção 3 do DOU, quanto ao tipo de publicação. E os objetivos secundários, que são estritamente relacionados ao objetivo principal, a criação de um novo conjunto de dados, a avaliação de desempenho de diferentes modelos de classificação na resolução do problema, a comparação entre o impacto causado pelo uso de diferentes procedimentos e técnicas de pré-processamento dos resultados finais, e a contribuição para o avanço do projeto Deep Equity, certo? A partir desses objetivos, então, é definida a hipótese de pesquisa, que é verificar se o uso de aprendizagem de máquina em conjunto com técnicas de processamento de linguagem natural é suficiente para atingir o objetivo principal do trabalho, e enquanto faz isso, obter resultados equiparáveis aos que seriam dos trabalhos de um ser humano capacitado. Um ser humano realizando o processo de classificação. Nisso eu passo para a fundamentação teórica, que é onde eu vou falar sobre todos os aspectos que eu julgo necessário o entendimento desse trabalho, e eu vou fazer isso bem breve para poder dar tempo de falar de tudo. Primeiro eu falo da relação entre o processo licitatório e o Diário Oficial da União. A licitação é a forma prevista pela Constituição Federal para que sejam realizadas contratações de serviços ou compras de produtos pela administração pública.
A mesma lei também prevê que seja obrigatória a publicação no Diário Oficial de todos os atos oficiais relativos ao processo licitatório, como já tinha sido dito antes. As publicações no DOU são divididas por seções, onde as relacionadas aos processos licitatórios são feitas na seção 3. Então, a seção 3 é a única, é a de interesse a esse trabalho. Sendo os principais tipos de publicações relacionadas a essas etapas, os editais, convênios, contratos, licitações, as licitações propriamente ditas e os termos aditivos. E, por decreto, a publicação é feita na forma de extratos, que são versões resumidas do texto integral, que carregam somente as informações necessárias ao entendimento do ato. Aqui eu mostro um exemplo de publicação, o qual a gente pode perceber claramente o quanto a informação passada é resumida e as principais características da publicação em si. Tem um título que se remete ao tipo de publicação diretamente, vários fatores de identificação, tanto da publicação quanto ao ato na qual ela se refere, vários valores que se remetem a informações de pessoas, como CPF, CNPJ, valores numéricos se referindo ao objeto em questão, e datas e leis referindo a informações relacionadas ao ato em questão. Já passando para a classificação de texto, que é um dos principais campos de estudo do processamento de linguagem natural, e consiste na categorização de texto em rótulos pré-determinados. Isso pode ser feito a nível de palavras, frases ou documentos. E também pode ser feito de forma binária ou com múltiplas classes. O problema é que o tratado lida com classificação multiclasse, que lida com categorização de documentos, a nível de documentos. O pipeline mais utilizado na resolução de problemas desse tipo é esse mostrado na figura abaixo, onde você tem um conjunto de dados, eles passam por técnicas de pré-processamento, que normalmente são técnicas de processamento de linguagem natural, vai para uma etapa de extração de características, opcionalmente passa pela redução de dimensionalidade e vai para a classificação e avaliação dos resultados. Dentre as técnicas de pré-processamento que podem ser utilizadas, elas são utilizadas no intuito de remoção de ruído e informação irrelevante ao problema, e dentre elas são a tokenização, a capitalização, a remoção de pontuação, stop words, etc. Essas etapas são padrões de qualquer problema de processamento de linguagem natural, e você só tem que filtrar os procedimentos que melhor se adequam ao seu problema. O método de extração de características a ser utilizado nesse trabalho é o TF-DEF, que se baseia em atribuir pesos à ocorrência de palavras, dando peso maior para palavras frequentes e palavras raras. O modelo vai utilizar a relação entre o peso de palavras presentes em textos como dados estruturados para aprender a classificar os mesmos. O TF-DEF funciona basicamente em dar um peso para a frequência dos termos que aparecem em um documento com relação ao inverso da frequência do aparecimento desse termo ou palavra no conjunto de documentos, né? A redução de dimensionalidade, que não vai ser utilizada nesse trabalho, consiste na aplicação de técnicas que visam diminuir o número de variáveis de entrada do conjunto de dados de forma a reduzir o processamento computacional. Ela não vai ser utilizada devido ao processamento computacional não ter sido um fator considerado prejudicial, e também porque essa técnica precisa ser utilizada com cuidado, porque ela pode causar perda da informação relevante. Os métodos de classificação a serem utilizados são um conjunto de classificadores lineares clássicos, que são utilizados na resolução desse tipo de problema faz décadas, e eles são listados aqui. Eles não vão ser descritos um a um, devido às limitações do tempo da apresentação. Eles foram escolhidos com base num bom histórico de resolução de problemas desse tipo. A avaliação dos resultados vai ser feita com base nas métricas retiradas da matriz de confusão. Abaixo na imagem à esquerda está a matriz de confusão binária e à direita a matriz de confusão multiclasse. Um verdadeiro positivo é definido pela situação em que o valor o valor predito pelo modelo como positivo é também o valor real da predição, consistindo em um acerto de predição pelo modelo e consistindo num verdadeiro positivo. Um verdadeiro negativo é quando
o modelo prediz um resultado como negativo e ele é de fato negativo, consistindo um verdadeiro negativo. A lógica por trás do falso positivo e do falso negativo seguem a mesma linha, e a única diferença entre a lógica da matriz de confusão binária para a matriz de confusão multiclasse é que ela é um pouco mais complexa de construir na hora de calcular esses fatores que relacionam o valor real ao valor predito, é necessário considerar a linha coluna da classe em questão. Como esse é um problema de classificação multiclasse, será considerado a matriz de confusão multiclasse. A partir da matriz de confusão são extraídas as métricas de desempenho estatístico, que são a acurácia, precisão, sensibilidade e affine score. A acurácia é uma medida de desempenho geral que afirma a capacidade do modelo em acertar. A precisão dá um ênfase maior para a taxa de falsos positivos. A sensibilidade dá um ênfase maior à taxa de falsos negativos. E o affine score é a média harmônica entre precisão e sensibilidade. Aqui está uma legenda que se remete ao cálculo desses termos. Também será calculado curvas ROC, que são a métrica gráfica de desempenho utilizada para avaliar a qualidade dos resultados de um processo de classificação. No eixo Y está a taxa de verdadeiros positivos, no eixo X está a taxa de falsos positivos. O objetivo de um modelo de classificação é maximizar a taxa de verdadeiros positivos, enquanto minimiza a taxa de falsos positivos, de forma a criar a maior área possível embaixo da curva, que serve como uma medida qualitativa do desempenho do modelo na classificação do problema. Quanto maior a área, melhor é a medida de desempenho. Aqui está um exemplo, né, de um modelo de classificação, de uma curva ROC para um modelo de classificação multiclasse, onde tem curvas para cada classe individual e também para uma média entre os valores das classes. Agora eu passo para os trabalhos relacionados. Vou aqui descrever o projeto DeepVacuity rapidamente e depois mencionar alguns outros trabalhos relevantes relacionados ao que foi feito aqui. O DeepVacuity é um projeto maior no qual este trabalho está inserido e que serve como motivação e inspiração para o mesmo. Basicamente, ele idealizou esse trabalho aqui feito. Ele é resultante de um convênio entre a Polícia Federal e a Universidade de Brasília, que tem como principal objetivo o combate à corrupção por meio do desenvolvimento de metodologias para identificação de formação de cartel em obras públicas, utilizando técnicas de aprendizagem de máquina e inteligência artificial. Ele busca, com isso, auxiliar em tarefas de fiscalização, auditoria e investigação, que são, em sua grande maioria, atualmente feitas por análise humana, de forma manual, um processo desgastante e árduo, que emprega muitos recursos. Esse projeto possui um grande sistema computacional em desenvolvimento que visa o suporte a todas essas atividades, com interface ao usuário e afins. Outros trabalhos relevantes. O primeiro trabalho do projeto DeepVacuity foi feito por Marcos Lima, que foi feito uma metodologia de classificação de publicações do Diário Oficial também, em relação ao risco de presença ou indício de conluio nessas publicações. A classificação foi binária, né, e acabou obtendo um affine score de 93,4% para o modelo passivo-agressivo. Um ótimo resultado. Em 2019 foi feito um trabalho, uma pesquisa que fez uma apanhado geral sobre classificação de texto, reunindo informação a respeito de diversos modelos e técnicas existentes. Em 2020 foi desenvolvido um modelo que é baseado em análise estruturada, que considerava que também mexia com a classificação de casos em conluios em obras de pavimentação pública e considerou tipos de licitação, empresas envolvidas e os contratos. Outro trabalho de 2019 foi um de classificação de multiclasse em larga escala de documentos legais europeus, onde foi criado um novo conjunto de dados consistindo de 57 mil documentos legislativos anotados e feito testes com diversos classificadores neurais. Foi apresentado o Victor em 2020, que é um projeto também da Universidade de Brasília, que é um conjunto de dados feito para classificação de documentos legais brasileiros. E em 2021 foi feita uma investigação com diferentes métodos de classificação multiclasse de texto na tarefa de classificar 16 mil petições iniciais e indiciamentos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O trabalho alcançou uma nota de 88% para o macro affine score para o melhor caso, utilizando o modelo BERT. Agora eu passo para a metodologia, que é onde eu vou falar dos procedimentos utilizados no desenvolvimento do trabalho. E essa metodologia incorporou o pipeline de classificação de texto mencionado anteriormente e seguiu uma divisão de etapas conforme mostrado no diagrama abaixo. São 8 etapas e cada uma delas vai ser brevemente descrita nos próximos slides. Para o desenvolvimento
do software necessário ao trabalho, foi utilizada a linguagem de programação Python, em conjunto com a biblioteca scikit-learn, para implementar tudo que foi necessário às etapas de desenvolvimento e lidar com a aprendizagem de máquina. A primeira etapa foi a obtenção de publicações, onde os dados precisariam estar em grande quantidade, por ser um problema de aprendizagem de máquina. Dados esses consistiam em arquivos textuais com texto de publicações, identificadores e rótulos, e essa obtenção foi feita de duas formas. Uma diretamente do acervo da Polícia Federal, que foi o mesmo conjunto de dados utilizados para o trabalho de classificação com relação ao conluio feito por Marcos, que foi citado anteriormente, que serve ao propósito desse trabalho, e para garantir que essa grande quantidade de dados fosse atingida, foi também extraído publicações do servidor do projeto Ipracrit, que possui anos de publicações retiradas diretamente do Diário Oficial da União. A partir da obtenção das publicações, foi necessário fazer a extração dos dados, onde os arquivos textuais de publicações obtidos na obtenção tinham mais informação que necessária ao trabalho, criando a necessidade de extrair só as informações necessárias. Esses arquivos estavam, em sua maior parte, em formato JSON, o que facilitou a extração dos dados. As informações desejadas foram encontradas por meio de buscas, utilizando palavras-chave, foram os campos ID, text e artype. Nessa etapa foi feita também a redução de publicações repetidas, a remoção de publicações repetidas e de publicações sem as informações necessárias ao trabalho. Logo em seguida, o pré-processamento de texto, que já foi mencionado anteriormente, que constitui no tratamento e na remoção de parte do texto, né, ruído, informação irrelevante, que é uma etapa padrão de trabalhos que envolvem processamento de linguagem natural e consistem em diversos procedimentos. Foram feitas análises comparativas entre os resultados para saber qual combinação de procedimentos levariam aos melhores resultados, e essa combinação será listada nos resultados. A partir disso foi feita a tipagem de classe, que é uma das etapas mais complicadas do trabalho, que constitui o agrupamento dos diferentes rótulos em classe, levando em consideração o tipo de ato, barra publicação e a sua função. Isso foi feito por meio da listagem de todos os rótulos presentes, da contagem do número de publicações associadas a cada rótulo e análises heurísticas, que são qualitativas e quantitativas, considerando o que produziria o melhor resultado. Foram priorizados os tipos com grande número de dados e os tipos considerados importantes para o trabalho de fiscalização, sendo priorizados principalmente os atos ligados às etapas de um processo licitatório, né, que são os convênios, licitações, contratos, termos aditivos. Foi uma etapa de extrema importância, que foi repetida até que foram encontrados resultados satisfatórios. A partir disso, foi feita a criação de um conjunto de dados, de forma a permitir que os modelos sejam treinados, validados e testados. Para isso, foi feita uma reorganização dos dados. E aqui as classes foram limitadas até o mesmo número de classes o mesmo número de publicações da classe com a menor quantidade, que é o balanceamento de classes. Isso evita que os resultados do trabalho sejam polarizados com relação a uma classe que tenha um número maior de publicações. Então, todas as classes passam a ter o mesmo número de publicações. Os dados foram, então, divididos em 10 partições diferentes, de forma a possibilitar a utilização da técnica de validação cruzada. A técnica de validação cruzada consiste em dividir, né, em 10 partições, como já dito, e serão feitos 10 procedimentos de classificação diferentes, utilizando 9 dessas 10 partições para treinamento e uma para teste, sendo isso feito 10 vezes e a partir disso aproveitar melhor os dados, né? Sem necessário reduzir uma parte dos dados para funcionar como conjunto de validação. Daí, então, foi feita a extração de característica, que consistiu basicamente na vetorização dos dados, na aplicação da técnica TF-DF. Isso foi feito de forma a apresentar os dados de uma forma com que os modelos entendam e estruturá-los para possibilitar e intensificar a extração de características. Daí a etapa de classificação propriamente dita, que consiste em a simulação de um processo de classificação real, onde foram testados 14 modelos diferentes, que são alguns são leves variações daqueles modelos que foram listados na fundamentação teórica, sendo que esse modelo é construído de um conjunto de classificadores lineares clássicos que tem bom histórico de resolução de problemas semelhantes. Suas configurações e parâmetros foram otimizadas à resolução do problema com base na comparação dos resultados, utilizando diferentes combinações. Os resultados do trabalho foram comparados até que os parâmetros e as configurações ficassem de uma forma
satisfatória, produzindo os resultados satisfatórios. Por fim, a avaliação dos resultados, que foi feita por meio das métricas calculadas a partir da matriz de confusão. As métricas são acurácia, precisão e acessibilidade de F1 Score, que foram já mencionadas anteriormente, e o valor para cada métrica foi obtido no melhor caso da validação cruzada. Foi feita a comparação entre as métricas para a escolha do modelo com melhor desempenho, tendo o F1 Score um peso maior na avaliação, porque ele consegue avaliar mais de uma métrica, tipo, fazendo como que o modelo seja avaliado de uma forma geral, ao mesmo tempo, né? Foram também calculadas as curvas ROC para os modelos de melhor desempenho na classificação. Passando para a parte dos resultados, primeiro eu vou falar dos resultados relacionados ao conjunto de dados. A obtenção de publicações foi feita por 2 métodos, e se somados os 2 métodos de obtenção, foram obtidos inicialmente um total de 4.941.827 publicações, que é um valor bem expressivo. E após a remoção de dados que não poderiam ser utilizados, né, publicações com campos vazios e publicações repetidas, acabou resultando em um conjunto de dados com 4.180.390 exemplares, contendo textos, identificadores e rótulos. Aqui está uma imagem do data frame final desse modelo, né, antes do pré-processamento, que constitui uma coluna com a identificação das publicações, uma coluna com o texto das publicações, uma coluna com o tipo de publicação, que é o rótulo em si. Depois de testes, a combinação de procedimentos para processamento escolhida, no final, foi a remoção de símbolos, remoção de pontuação, de números, stop words e ruído. A minusculização, a tokenização e a lematização. Os dados obtidos possuem 243 rótulos diferentes, né, relacionados a essa coluna de PubType, os quais foram agrupados em classes de acordo com as análises heurísticas feitas, mencionadas anteriormente. O conjunto de dados foi organizado para 3 cenários diferentes, com 5, 12 e 20 classes, sendo variados também o número de publicações por classe, para atender ao balanceamento de classe. Aqui é uma tabelinha mostrando a quantidade de publicações separadas para treinamento trash e no total para cada um dos cenários, né? E aqui vale ressaltar que para um conjunto que tinha mais de 4 milhões de publicações, mesmo o cenário com 5 classes, acabou tendo só um total de 357.000 publicações para treinamento. Isso se deve porque ao balanceamento de classes, né? E também porque vários dos rótulos eram muito gerais, né? Podiam compreender tipos de publicações de vários rótulos diferentes, publicações de vários rótulos diferentes, e não puderam ser usados no trabalho. E isso dá a necessidade de ter aquele valor enorme de publicações, mais de 4 milhões. E para 20 classes já cai para um total de 14.940 no treinamento. Lembrando que isso é feito 10 vezes, né, com a técnica de validação cruzada. O conjunto de dados com 5 classes, onde cada classe possui 79.400 publicações, e as classes são numeradas de 0 até 4, não definido contrato, licitação, convênio e termo aditivo. Para mim, esse é o resultado principal do trabalho, porque se remete às classes relacionadas ao processo licitatório, e os 2 outros cenários foram extensões desse trabalho inicial, de forma a aproveitar melhor os dados, né? Com 7.999 publicações por classe, aqui 830, com a adição dessas classes às anteriores. Aqui está a listagem final dos configurações e parâmetros para cada modelo utilizado, que foram otimizadas ao problema em questão, né, mostrando coeficiente de regularização, número baixo de interações, número de vizinhos para o k-nearest neighbors, passando adiante, aqui finalmente os resultados da classificação, né, que basicamente todos os modelos tiveram resultados muito expressivos, sendo o de melhor resultado destacado em negrito, que foi o Linear SVC com penalidade L2, dando destaque para ele, para o Passive Aggressive e para o Read. É possível perceber que o KNN teve um resultado um pouco inferior aos demais,
bastante inferior aos demais, na verdade, e os relacionados ao naive Bayes também com os resultados um pouco abaixo, né? Juntamente com o nearest centroid. Aqui está a matriz de confusão resultante normalizada resultante desse processo de classificação, onde aqui são numeradas as classes, e pode-se ver que o modelo está sabendo acertar muito bem os verdadeiros positivos, né? Acertar as publicações que pertencem a uma classe, e tem pouquíssimos valores de falsos positivos aqui. Dá para perceber também, com base nessa análise, que o modelo peca um pouco em dizer quando uma publicação não pertence àquela classe. Ele é muito bom em dizer quando ela pertence, mas ele não é muito bom em dizer quando ela não pertence. Isso se deve um pouco à classe não definida, acredito eu, porque ela acaba ficando uma classe muito abrangente, então muitas vezes há algum erro de predição nesse sentido. Aqui, os resultados da classificação, a curva ROC. Para esse resultado, dá para ver que a taxa de falsos positivos foi minimizada e a taxa de verdadeiros positivos foi maximizada, com a área embaixo da curva quase igual a 1 para todos os casos. À medida que vai aumentando o número de classes, os resultados vão decaindo no geral. Na classificação com 12 classes, o modelo que se sobressaiu foi o Reed, chegando a um F1 score de 97,6%. Novamente, com destaque ao Reed, ao Linear SVC e ao Passive Aggressive. Aqui, novamente, a matriz de confusão normalizada, que eu tive que multiplicar todos os valores, dividir todos os valores por 10 a menos 3, para que a representação ficasse razoável. Normalmente as classes estão enumeradas e o comportamento segue o comportamento da primeira matriz de confusão. Aqui está a curva ROC novamente, com a mesma análise, dessa vez para o modelo Reed, né, que foi o melhor modelo de classificação nesse caso. E, finalmente, o cenário com 20 classes, né, que já mostra um decaimento muito grande, principalmente no KNN, mas que segue o mesmo padrão dos outros dos outros cenários. Aqui eu já não representei os valores, porque eu não consegui arrumar de uma forma que ficasse razoável, mas dá para ver que segue um padrão. Dá para ver pela escala que as taxas de verdadeiro positivos e de falsos negativos estão em alta, enquanto as outras são minimizadas. A curva ROC, para esse caso, já começa a descaracterizar um pouco, tendo valores de área embaixo da curva abaixo para algumas classes, né? E nisso eu passo para a conclusão do trabalho. Eu começo fazendo um breve apanhado geral do que foi feito. Foi o desenvolvimento de uma metodologia de classificação de publicações informativas, isso foi proposto inicialmente no trabalho, né? E que mantivesse o nível de qualidade que seria o trabalho de um especialista. Para isso foi criado um conjunto de dados com textos de publicações de área oficial de União e foi avaliado o desempenho de 14 modelos diferentes no processo de classificação para 3 cenários, 5, 12 e 20 classes. O desempenho geral decaiu com o aumento do número de classes, que não só com o aumento do número de classes, né? Com o aumento do número de classes causou a redução do número de publicações por classe devido ao balanceamento. E deu destaque para os modelos SVC Linear L2, Reed e Passive Aggressive, que obtiveram mais de 97% de F1 score no cenário com 5 classes e mais de 95% em todos os cenários para o melhor caso, chegando o Linear SVC L2 a incríveis 97,88%, né, no caso no cenário com 5 classes. Então, respondendo à hipótese de pesquisa, pode-se confirmar, a partir dos bons resultados apresentados, que o uso de aprendizagem de máquina com conjunto com técnicas de processamento de linguagem natural são suficientemente capazes de resolver o problema apontado pela hipótese de pesquisa. Agora, apontando algumas direções para o trabalho futuro, né? Os 4 primeiros pontos são extensões e melhorias diretas para o trabalho
feito aqui, que é o aumento da quantidade de dados de tipos de publicações com valores baixos e limitantes, de forma a melhorar os resultados do trabalho, a adaptação para que publicações feitas em outros diários sejam incluídas, existem diários estaduais, municipais, as publicações aqui foram só consideradas publicações do Diário Oficial da União, que é a nível federal, e a utilização de modelos de classificação com maior complexidade, como as redes neurais profundas, para melhorar um pouco os resultados, né? E também possibilitar a resolução de problemas mais complexos, quando aumentar o número de classes e afins. É possível também a testagem com novos métodos de pré-processamento, com novas formas de extração de características, sendo também utilizadas combinações entre os mesmos, né? Agora, não é necessariamente uma extensão, que faz o uso do método de classificação aqui utilizado, né, que é a busca e extração de entidades, que vai fazer parte dos próximos passos do projeto Deep Equity, que é essa busca e extração de entidades que constituem informações importantes referentes a cada tipo de publicação. Isso possibilitaria a identificação das informações importantes referentes a cada tipo e caracterizando o processo licitatório em questão. Se essas informações pudessem ser conectadas, isso seria de grande utilidade para o processo de fiscalização desses processos pelos órgãos encarregados. Com isso, eu faço algumas considerações finais e agradecimentos. Sendo que, a primeiro momento, eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao professor Flávio, meu orientador, pela disponibilidade em participar desse trabalho, pela atenção que me foi dada e pela paciência que ele teve em alguns momentos, né? Principalmente pela paciência, que não é fácil, né? Agradecer à banca também, muito obrigada, professora Aletheia e ao professor Edson, pelo tempo de vocês, e as pessoas aqui presentes, né? Não sei se tem mais alguém aí. Eu, por exemplo, não chamei ninguém. Segundamente, eu gostaria de dizer que, apesar do trabalho aqui feito não ter sido algo groundbreaking, a gente conseguiu atingir tudo que foi proposto e eu fiquei bem satisfeito com os resultados obtidos, que foram muito satisfatórios, diga-se de passagem, né? Um valor de F de um score de classificação de quase 98% é algo a se pensar e até procurar defeito, né? Então é isso, muito obrigado a todos e espero que tenham gostado. Bom, Igor, agradeço pela apresentação. Passou 32 segundos do tempo máximo, mas vamos manter para não ter interrupções. Tá? Agora nós vamos entrar na segunda etapa, onde convido aí, ladies first, né, professora Aletheia, né, para... Pode ser, eu posso sim, mas pode ser, talvez, não sei se o Ed, por eu já estar envolvida no projeto, né, talvez o Ed seja mais externo. Seja mais externo, talvez melhor o Ishikawa. Uhum. Ishikawa, pode ser você primeiro? Lembra a... Sim, posso ser, posso... Então tá ótimo. Então, agradeço novamente ao professor Ishikawa pela disponibilidade. E, Igor, deixa aberto o PDF, tá? Para poder, caso tenha que mostrar alguma coisa, que o professor questionar. E fique à vontade, Ishikawa, a palavra está com você. Eu posso interromper meu compartilhamento rapidinho para pegar o PDF? Pode. Okay. E toma nota. Professor Edson, a sua voz está um pouquinho baixa. Se você puder aumentar um pouquinho. Acho que a entrada do microfone está baixa, Ishikawa. Deixa eu colocar um outro microfone aqui. Talvez coloque ele mais perto aí, o que você está usando. Não? Você está pegando o do ambiente, né? Da entrada do notebook. O microfone do notebook, eu acho que ele está... Melhorou agora, não melhorou? Fala aí, você tem que falar. Bem pouquinho, Edson. Se tiver no Windows, tem lá, acho que na barra lá de som, input. Você pode aumentar a entrada de input do seu microfone, se quiser, para não ter que falar mais alto. Melhorou agora? Agora tá 1000%. Ok. Perfeito. Fica à vontade. Bom, vamos lá. Igor, gostei bastante. Bom, deixa eu começar de novo. Né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do professor Flávio e do Igor. Muito obrigado aí pelo convite. E vamos então passar aqui para a apreciação lá do trabalho, né?
Em relação à apresentação, Igor, gostei bastante da apresentação, foi bastante direto, preciso, claro, e, digamos assim, várias coisas que eu não tinha, que tinha passado em branco, eu pude entender aqui da sua apresentação. Bom, e agora vamos em relação ao texto e em relação ao trabalho, né? Pelo que eu notei, vocês pegaram o texto, né? Alguns da Polícia Federal e outros vocês pegaram direto lá do site da Imprensa Nacional, certo? Sim. E daí vocês colocaram no formato JSON e eu acho que o principal campo ali é o campo R-Type. texto, né? Que fica todinho em linguagem natural, isso? Sim. E daí desse aí vocês tiraram HTML e coisas desse tipo, daí vocês fizeram aquele pré-processamento do texto, né? Isso aí é uma dúvida, né? Nesse processo, nesse pré-processamento, né? Uma das coisas que você tem que fazer é a estemização, né? Isso daí foi feito ou como é que foi isso? Foi feita a lematização. A Sim, são dois procedimentos que são escolhidos conforme a situação, né? Quando eu ia escolher os modelos lá, os procedimentos para utilizando a biblioteca scikit-learn, eu comparei com os resultados obtidos e eu percebi que no uso só da lematização os resultados ficavam um pouco melhores. Pode ter sido um erro de análise meu, mas foi o que eu percebi na hora de... Outra coisa, né? Esse daí provavelmente deve ser um processo automático, né? Porque é muita coisa para ser tratada, né? Mas alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, eu procurei, ainda não existia um corpus, né, da língua portuguesa falada no Brasil. Não sei se você sabe se tem alguma... Para poder ver essa parte, por exemplo, só pegar a raiz do termo, coisa desse tipo. Ou usar um corpus da... Como é que foi feito isso? Você fala para utilizar nas palavras de parada? Por exemplo, pode ter vários verbos lá, conjugado, só pegar a raiz, coisa desse tipo. Né? Sim, é complicado. Eu peguei... Para as palavras de parada, que eu acho que foi onde eu utilizei isso aí, eu achei um pronto na internet. Eu acho que eu não citei no trabalho, mas eu posso citar lá depois. Um corpus grande só com as palavras raiz. Ah, tá. É que tem alguma coisa na língua portuguesa, mas do português falado em Portugal, né? Mas aqui no Brasil eu não achei nada, por isso que essa minha curiosidade para saber se vocês Eu posso ter encontravam. usado um de português de Portugal, vou dar uma olhada nisso depois. Porque tem muita coisa em processamento de linguagem natural em inglês, né? Sim, e E em pouquíssima coisa em português falado aqui no português. Brasil, realmente, a gente acho que está faltando investimento, né? Para a gente poder ter mais coisa nisso daí. Mas isso aí é mais uma curiosidade minha. Bom, vamos lá. Outra coisa, em relação ao texto, né? Eu gostei bastante do texto, você está bem fluido, ou seja, a gente lê todos os parágrafos, entende tudo. A única dificuldade que eu tive foi aqui na página 14, no segundo parágrafo, né? Que que é um parágrafo de uma frase só, bastante longa e realmente só uma observação, né? Fica difícil de entender esse parágrafo, tá ok, Igor? Então acho melhor reescrever, né? E quando você coloca assim, ó, Esse primeiro parágrafo aqui? não, esse tendo tudo isso em mente, qualquer melhoria, avanço em técnicas, né? Daí você, ou seja, daí realmente, sei lá, fica difícil de entender e você coloca assim, e/ou, né? Ajudem a ligar. É que em português não existe esse negócio e/ou, né? Eu acho que eu usei isso mais de uma vez no trabalho e na apresentação, inclusive. Porque o que acontece? O ou, em português, é tanto ou mesmo, né? Um ou outro, certo? Ou os dois juntos, certo? Se for o ou exclusivo, você tem que colocar ou e ou 2 vezes, tá ok? Entendi. Ou/ou? Não, não. Por exemplo, você
você vai no cinema ou no teatro. Tá? Então, eu vou Ou no cinema ou ou no ao teatro. cinema Entendi. ou ao teatro. Perfeito. Agora, se você vai tomar sorvete e água, né? Então, você pode tomar sorvete e água junto, ou só tomar sorvete ou só tomar água, né? Vou Então eu anotar vou aqui. tomar sorvete ou água. Não tem sorvete e ou água, né? Ok? Aqui a gente usa muito esse e/ou, mas do texto, digamos assim, no português mais formal, é só o ou. Se for o ou exclusivo, você coloca ou e ou. Entendeu? Perfeito. Sim, sim. Já anotei aqui para fazer a alteração. Eu coloquei várias coisas aqui no texto, né? Daí é que você começou falando da 866, né? Daí eu falei aqui, não, mas já tem outra lei, mas você logo em seguida você fala da lei 14.133, né? Então tem essa anotação, mas não se preocupe com essa anotação, então. Outra coisa aqui no texto, né? Daí você fala que existem 5 modalidades, é certo? Qual página? Na página... Deixa eu ver aqui. Falando dos processos estatais? Isso, na página 200, são 5 modalidades. Eu acho que nessa etapa eu falei um pouco mais do que eu precisava. Acho que eu fui muito a fundo falando dos processos estatais. Eu pensei até em remover, mas aquele Isso, esquema... é exatamente isso, porque daí você coloca os valores, certo? A Daí, informação nesses desnecessária. valores, provavelmente, na lei, esses valores estão defasados. Então, eles foram alterados, coisas desse tipo, né? Então, seria interessante colocar a referência, né? Ou você simplesmente não coloca esses valores, né? Porque esses valores aí são corrigidos, né? Não, Periodicamente, né? E também por essa nova lei, existem outras modalidades agora de licitação, né? Sim, essa nova lei que eu cito? Isso é. Existem outras formas de fazer as coisas. Deixa eu ver aqui mais. Daí você fala várias coisas de irregularidades, né? Sim, também eu acho que para esse trabalho aqui talvez seja informação desnecessária. Mas eu Isso é porque acabei quando eu li isso daí, eu acho que você vai classificar para tentar detectar fraude, alguma coisa assim, Sim, mas não é não. isso. É aquele esquema de eu escrevi, aí depois eu percebi o que está fazendo aqui, mas aí tem aquele pensamento de quanto mais melhor, né? E nem sempre quanto mais melhor. Né? Isso é porque, ou seja, a gente é levado a achar uma coisa quando não é o trabalho não tem esse foco, certo? Sim, eu vou remover essa seção aqui. Eu já estava pensando em fazer isso já. Ali na página 27, você coloca uma fórmula ali, né? E depois, essa fórmula, o logaritmo é na base 10? Ou é na base 2? Qual que é a base desse logaritmo? É na base 10. Ok. Talvez fosse deixar... Porque quando é na base 10, dá para deixar implícito assim. Né? Ok. Uma coisa que eu acho que eu fiz mal, não sei se eu posso criticar meu próprio trabalho. Eu posso fazer isso, professor Flávio? Ou não devo? Devo ficar calado? Não, Igor, pode ir lá, pode ir. Pode. Eu estava Foi falando mais mutado. por uma limitação de tempo mesmo. Eu acho que eu podia ter caracterizado melhor os modelos que eu utilizei, sabe? Acho que eu fiz alguns deles só, pelo menos, eu fiz uma
falei deles muito superficialmente. Alguns eu nem me preocupei com representação matemática nem nada, mas foi na correria. Então, acho que é uma coisa que eu posso melhorar, com certeza. Outra coisa aqui, é que você colocou aqui a fórmula 2.14, né? Acho que na página... Sim, estou aqui. Ali, deixa eu ver aqui, calma. Você colocou a fórmula da média aritmética. Acho que não precisa ficar colocando esse tipo de fórmula, né? Que é trivial demais. Isso é cobrança minha neles, Chicão, que eles têm que colocar todos os detalhes, eles vão colocando, a gente acaba deixando, depois a gente tira. Ah, tá certo. Não, porque daí... que a fórmula a média aritmética é trivial demais, né? Para colocar. Mas tudo bem. Em relação às classes, né? Você coloca 5, 12, depois 20 classes, né? Isso aí é uma curiosidade. Quais são essas classes? Quais são as 5? Elas são citadas lá nos resultados, na página... Deixa eu achar Tá. Aqui, ó, já achei aqui. Eu passei direto, né? Não definido, contrato, licitação, convênio, tema aditivo, né? Sim. No cenário com 5 classes, são as classes relacionadas ao processo licitatório em si, em que a não definido representa qualquer outro tipo, aí o contrato, a licitação propriamente dita, em que os editais estão inclusos, né, qualquer tipo de informação da licitação em si, convênios e os termos aditivos aos contratos, né? Que são as classes que foram requisitadas a mim pelo projeto, né, pela polícia em si, né, indiretamente. Que é a classe que eles precisavam para poder conseguir com o trabalho deles lá. Então, para mim, esse foi o principal resultado do trabalho. Daí, em seguida, para os outros cenários, foi a sugestão do professor Flávio, de forma a aproveitar melhor o conjunto de dados e, tipo assim, trazer uma contribuição melhor, né, a nível de pesquisa, porque senão ia ficar muitos dados inutilizados, né? Porque tinha um monte de classe diferente, a gente ia usar só 5. Daí foi uma pequena extensão ao trabalho, sugerida pelo professor Flávio. Aí já sai um pouco do que foi definido, né? Que seria feito no trabalho, que seriam as classes relacionadas aos processos licitatórios. Mas eu explico isso aí em algum momento. Tá certo. Daí, só para uma dúvida minha também. Por exemplo, quando se classifica em 12, né, tem outras coisas, essas outras coisas ali, que não estão ali que não é contrato, licitação, convênio, termo adjetivo, entra no outros, né, quando se classifica em 5, é isso? Sim, entra em não definido. Ou melhor, como não definido, né? Sim, tudo entra como não definido. Ou seja, na verdade, esse não definido vai sendo especializado cada vez mais. Sim, dizer que sim. Porque, por exemplo, o que acontece assim, foi assinado o contrato. Mas esse contrato é originário de uma licitação, ou não tem... Que muitas vezes pode ser o contrato que entra naquele dispensa de licitação, coisa desse tipo. Na verdade, aí, Chical, só para eu dar uma situada, né? É que esse classificador que o Igor desenvolveu, nós estamos usando ele para poder classificar coisas que vêm fora do DOU. Porque, tipo assim, o DOU, ele é muito bonitinho, certo? Ele é muito bem organizado. Hoje em dia, a imprensa nacional cuida muito bem dele. E a Polícia Federal, ela tem um interesse gigantesco nos diários oficiais das cidades, estados do resto do país, né? Então, a gente tem um outro grupo de trabalho que ele está extraindo isso. Só que lá vem a palavra uma bagunça, assim, uma zona, porque eles querem, né? É do interesse deles não deixar a gente crawlear lá, né? Você quer exprimindo as informações, né? Então, o que é a ideia? O que a polícia achou? Olha, o ideal para a gente é trabalhar sempre no padrão do DOU, porque facilita muito a nossa visualização. E para poder organizar as ideias na perícia e na investigação para ficar no padrão do DOU,
eles precisam saber o que chega lá, o que vem de lá, e, tipo assim, fazer esse tamanho é absurdo, porque chega da ordem de mais de 100 mil publicações diárias, que a gente estima que vem desses diários, né, locais, estaduais e das cidades. Então, o que acontece? A ferramenta do Igor, ela pré-classifica, olha, isso aqui é uma licitação, isso aqui é um contrato, isso aqui é um circular, isso aqui é um, entendeu? Ele já pré-classifica e já vai gerando, entendeu? Num padrão que o DOU já trabalha. Aí a polícia é nada de braçada, né? Aí eles conseguem fazer a festa. E também as publicações antigas, né? Que não que não está tão catalogadas. Que não a polícia tem um acervo, eles têm um acervo de praticamente todo o diário, a seção 3, que é o interesse deles, do Diário Oficial. Só que de 93 até 97 era papel digitalizado, as piores formas possíveis. Depois são PDFs até 2011, e 2011 para frente que é HTML, e 2017 é que vira JSON. Tem ideia? Que vira... Não é bem um JSON, a gente pega como JSON, mas é um markup, né? É uma marcação já tagueada, né? Já mais sofisticada. Então, hoje o DOU está maravilhoso. Então, a ideia que eles estão tentando, que nós estamos fazendo, é pegando o padrão do DOU e aplicando para outros tipos de publicações. Tá. Então, e nessa etapa do trabalho, ou seja, aplicar esse classificador no que tem no Diário Oficial, né, da União. Exatamente. A gente usou o Diário Oficial para treinar o nosso classificador e aplicar o que vem de fora. O que é fora do Diário Oficial e colocar no padrão. Olha, isso aqui eu consigo taguear e colocar no mesmo padrão. Para organizar, né, a informação. Entendi. Desculpa a introdução. Bom, em relação aos experimentos, né, eu achei que os resultados foram muito bons, né? A curva ROC tá bem interessante ali, o F1 ali, o score também, tá tudo, ou seja, ficou aquele negócio padrão, né? Então, eu acho que o trabalho realmente atingiu o objetivo, ok? Deixa eu ver se tinha mais algum. Mas por último, uma observação no texto ali, né? Ali na página 47, né? Sim, tem mais informações a respeito dos tipos de atos que constituem as publicações feitas no Diário Oficial sobre as etapas de um processo licitatório. Podem ser encontradas nas seções 2.2.1 e 2.11, respectivamente, né? É que eu olhei ali, não tinha muita coisa a respeito disso, né? Talvez se fosse colocar direto uma referência de alguma fonte, né? Eu acho que seria melhor do que ficar olhando os capítulos lá para trás, que eu acho que não tinha muita informação a esse respeito. Perfeito. Bom, em relação às referências, eu vi as referências aqui, eu acho que elas estão seguindo o padrão, né? Ou seja, tem mais de 3 informações para cada referência e a gente consegue, né, localizar a publicação com as informações que se colocou na referência, então não vi, e está bem padronizado. Por último, né, acho que isso aí é mais que em relação ao Vidal, né, eu vi que o padrão esse padrão da monografia é da FT, né, Vidal? Pois isso porque engenharia mecatrônica... eu já cansei de discutir com o pessoal de lá, mas eles mudaram. Primeiro que eles mudaram e não avisaram para a gente. Eu descobri com o Igor, que mudou, ficou essa coisa horrorosa. Tá registrado em vídeo, eu tô nem aí, tá? Horrível. Título verde, parecendo abacateiro esse troço, uma bagunça louca. Tá? Então, primeira coisa. E eles não aceitam. É tipo assim, a gente tem que sentar depois com calma, é o SIC, né?
e fazer uma negociação. Olha, quando o aluno é orientado pelo professor do SIC, deixa usar o padrão nosso do SIC, porque, pô, geralmente, quando a gente é alguém do SIC, a gente traz o pessoal do SIC, fica mais ou menos padronizado. Quando for o aluno orientado pelo professor do FT, segue da FT e vamos ser felizes. Tá? Só que eles impuseram o da FT para a gente. Eu fiquei assim, eu não vou comprar uma briga com eles, eu já arrumei muita briga ultimamente, certo? Eu não vou comprar uma briga com eles para poder ficar questionando isso aí, né? Porque a gente tem que se impor como departamento lá para poder padronizar. Porque, por exemplo, a gente que é orientador, eu fico louco, porque eu tenho aluno do bacharelato, tenho aluno de engenharia de computação e tenho aluno da mecatrônica. E cada um usa um template diferente. Eu fico, cara, eu não sei que template eu estou usando mais. Bota em LaTeX e o resto que se vire. Entendeu? Eu estou nesse nível. Sim. Inclusive, eu comecei a fazer o trabalho, né, usando o template antigo. Aí depois eu descobri. Por sorte, como ele fez em LaTeX, aí a transposição foi menos traumatizante, né? Mas é interessante. Eu concordo. Esse template é horroroso. Muito feio. Não foi pedido... Não, se foi pedido a opinião dos professores do SIC, a gente não... Eu não participei. Não sei se vocês participaram, deram alguma opinião, mas é feio demais. É horroroso. Entendeu? Muito feio. Eu acho que ele usa a ABNT, esses negócios, né? É o padrão, né? Eu posso mandar um link do template oficial da Mecatrônica. Não, mas isso aí é só para... Não, a gente não quer ver isso não, Igor. A gente quer usar o nosso. A gente tem o nosso já, mais um para poder ter trabalho, fugindo disso. Mas a gente vida briga com o vizinho, eu já estou arrumando briga demais, sabe? Tá certo. Sorri da confusão. Isso aí é só detalhe, né? Que eu olhei assim, mas que estranho. Não, ele é horroroso. Tá joia. Bom, finalizando aí, então, Igor e Vidal, parabéns aí pelo trabalho. Como o TCC tá excelente o trabalho. Acho que você deve ter aprendido bastante, né, Igor, com esse TCC. Aprendi. Então, vocês estão de parabéns aí. Tem só esses detalhes aí. O experimento está super bem feito, os resultados foram satisfatórios. E o texto está muito bem escrito, com exceção daquele parágrafo ali que é aquele macete, né? Não faça um parágrafo muito grande só com uma frase. Isso aí é a primeira dica que a gente dá para o aluno, né? Quebre o parágrafo em 3 fases, no mínimo, fases curtas, porque é mais fácil de entender. Ok? Perfeito. Mas foi o único parágrafo ali. Mas o resto tá tudo no padrão. Parabéns aí, Igor. Obrigado. Muito obrigado, professor Edson. Tá ótimo. Chical, agradeço pela disponibilidade, pelos comentários, pelos elogios também. Tá? Vou passar a palavra para a professora Letéia. Tá? Professora Letéia, novamente agradeço. Tá? Fique à vontade aí para arguir o candidato. Obrigado, Flávio, pelo convite. Obrigado, Igor, pelo convite, tá? O trabalho, como disse o professor Edson, tá muito bom, tem começo, meio e fim, tem resultados que garantam o sucesso da defesa. A minha fala aqui será no sentido de contribuir, tá? Então, realmente coisas que eu acho que pode ser melhorado, mas recebam meus comentários como sugestões de melhorias. Então, eu não sei o quanto de facilidade o Igor tem, eu teve muito do trabalho aí do professor Flávio na escrita, mas realmente o trabalho está bem escrito, tá? O trabalho tem alguns erros, eu marquei aqui todos, mas de modo geral, como diz o professor Edson, a gente consegue ler o trabalho flui. Então, muito bom aí, resultado do trabalho conjunto de vocês. E aí, antes de eu fazer meus comentários, eu vou pedir desculpa para o Igor, para o Flávio, mas especialmente para o Igor, porque eu sou da época em que eu só consigo ler escrevendo e riscando em papel, tá vendo? Então, tá tudo aqui em papel. O Igor vai ter que vir aqui na minha casa pegar isso. Tu tá aqui em Brasília, Igor? Não, mas eu vou em Brasília. Eu vou em Brasília amanhã. Eu moro Naí. Ele tá aqui em Brasília. O Naí, Minas Gerais. Eu vou em Brasília amanhã apresentar um trabalho.
a gente pode então desenrolar isso. perfeito. Então tá. Então marca aqui, senão eu ia dar um jeito de digitalizar e mandar isso para ti. Mas beleza, vamos lá. Beleza. Então, assim, ó, o resumo, eu acho que o resumo tá bom, mas ele pode ser melhorado para efetivamente mostrar a sua contribuição, tá? E outra coisa é, as palavras-chave, espera-se que elas sejam realmente essenciais para resumir o seu trabalho. Então, se elas são essenciais para isso, elas têm que aparecer no resumo. E tem algumas palavras-chave, por exemplo, classificação multiclasse de texto, ela não aparece no resumo. Então, ou o resumo não está coerente com o seu trabalho, ou a palavra-chave não está adequada para identificar o seu trabalho, tá? Então, tem que fazer esse dever de casa. Tudo que for palavra-chave tem que aparecer no resumo, certo? E aí, eu fiz algumas sugestões aqui, aí tem que fazer a adequação lá para o abstract, depois que alterar o resumo, tá? Perfeito. Bom, então, a introdução lá, já foi comentada, assim, eu acho um pouco estranho essa estrutura, mas eu entendi que era lá da mecatrônica, tá? Mas, embora... O que aconteceu? Não sei se o Edson percebeu isso, mas eu, como conheço o projeto, eu fiquei sentindo falta do projeto ser mais claramente apresentado aqui na introdução, tá? Você fala aqui na motivação, o projeto isso, uma frase só, e aí começa a falar do trabalho, mas, assim, se eu não entendesse do projeto, eu ia falar assim, mas o que esse projeto de fato tem a ver com o trabalho do Igor? Entendeu? Então, eu achei que referenciar a sessão lá onde ele é apresentado devidamente fosse suficiente. Não, porque lá eu vou entender um pouco mais do projeto, mas aqui eu tenho que entender minimamente que projeto é esse, para que eu possa realmente falar assim, entendi, isso motiva, isso dá origem para o trabalho do Igor. O trabalho do Igor nasceu a partir dessa necessidade, a partir dessa demanda. Então, eu acho que pode, aqui na motivação, ter mais 1 ou 2 parágrafos para deixar isso mais claro. Tá? Aí, aquela frase eu também tinha marcado aqui, ó, pedindo para reescrever, tá? Além desse parágrafo, eu acho que eu marquei em 2 frases, eu acho, dizendo, ó, não consegui entender essa frase, tá? Aí aqui, na sua hipótese, na página 16, você coloca assim, ó, a hipótese de pesquisa de trabalho se baseia em verificar se o uso de aprendizagem de máquina em conjunto com técnicas de processamento de linguagem é suficiente para classificar. Aí, eu fiquei assim pensando, mas a hipótese do trabalho não deve estar relacionada à sua metodologia? Porque aqui, no objetivo geral, e aqui no resumo, no objetivo geral, que está lá para frente, você coloca claramente que o seu objetivo é o quê? Propor uma metodologia que consiga classificar de forma... objetivo primário ou principal é criar uma metodologia de classificação de publicações informativas. E aqui na hipótese está dizendo que não, você quer ver se a combinação da técnica de linguagem de aprendizagem de máquina e processamento de linguagem é suficiente para classificar. Mas onde é que fica a metodologia aqui? Entendeu? Então, acho que precisa casar aqui na hipótese, tá? A metodologia, que é o que você coloca como seu objetivo primário do trabalho. Bom? Bom, aí aqui no objetivos, você coloca assim, ó, os objetivos do trabalho foram divididos conforme prioridade de atingimento em objetivo primário e objetivo secundário. Aqui, quando eu divido em objetivo primário e secundário, não é que os secundários sejam menos prioritários do que o primário, embora o nome possa induzir a isso. Mas objetivos secundários são aqueles que precisam ser atingidos na sua totalidade para que o primário seja atendido. E não é, entendeu? Então, não é que um seja menos ou mais prioritário. Porque se eu não atingir o secundário, eu não tenho como atingir o primário. Tá? Então, só ajustar isso aí. Bom,
Aí, no capítulo 2, a gente chega no capítulo 2. No capítulo 2, eu concordo com o que o professor Ishikawa falou, e para você não se sentir mal de ter, eu posso criticar o meu trabalho, não tem problema nenhum, mas para você ficar tranquilo, eu já tinha feito aquelas observações, tá? Então, eu acho que vale a pena resumir um pouco, quando você descreve lá o processo licitatório, eu acho que vale a pena diminuir aquilo ali, reduzir, tá? E eu fiquei pensando exatamente aquilo, assim, eu acho que a seção 2.1.2, quando fala das irregularidades frequentes, não é necessário aqui no seu trabalho, tá? Eu entendo que seja necessário na motivação lá do projeto, mas aqui do seu trabalho especificamente não, tá? Aí tem algumas observações aqui, mas... Tá. Aí aqui, na figura 5, eu acho que a figura 5, aqui é exatamente a sua proposta, o seu trabalho. Então, eu acho que tem que deixar bem claro isso aqui, que isso aqui está muito relacionado à sua contribuição. Tá? Então, valorizar mais. E aí, nessa linha, a seção 2.4.1, você a subdividiu em várias, para ser mais exato, em 6 subseções. Só que aí, cada subseção dessa está com um parágrafo só. Então, eu acho que não justifica ser uma subseção. Aí, tá vendo? Eu acho que pode simplesmente colocar lá um marcadorzinho e explicar. Porque se está um parágrafo só, não tem conteúdo suficiente que justifique ele ser dividido numa subseção. Tá? Perfeito. E aí, nessa linha também, deixa eu encontrar aqui. Tem vários lugares que a palavra algoritmo está escrito errado, eu corrigi. Cadê? Aí tem várias equações que você esqueceu de citar no texto, então sair colocando conforme indicado, conforme apresentado na equação tal. Concordo que talvez aquela equação lá, simplória, de média, não precisa estar, mas se colocar, deixar claro aqui a citação. Eu quero chegar... cheguei aqui. Vamos lá. Na seção 2.4.6.2, na página 37, tá? Ficou muito estranho da forma como você colocou aí embaixo. Aí embaixo, pode descer. Aí. A forma como você colocou essa legenda. Porque, assim, eu não posso citar uma legenda assim, jogar, vamos dizer assim, no texto. Se isso tivesse vinculado a uma figura, a uma tabela, eu faria referência a essa figura, essa tabela. Mas do jeito que está, ela ficou perdida aí. Então, eu coloquei aqui uma sugestão, algo do tipo, para a descrição a seguir, faz necessário especificar as seguintes variáveis. Você vai lá e especifica as variáveis, né? Como coloca lá a bolinha, especifica, ponto e vírgula, mas não assim. Então, ela vai fazer parte do texto. Entendi. Tá bom? Porque do jeito que está, ela não é uma figura, não é uma tabela, ela não é nada. E não é texto também. Sim, faz sentido, mas eu tinha achado tão legal esse quadradinho. Mas é porque num documento científico, Igor, tem que ter uma estrutura. E aí, quando eu venho lendo e paro com isso, eu falo assim, mas o que é isso? É uma figura? É uma tabela? Entendeu? Um quadrado perdido aí no meio do texto. Isso. Aí, nessa seção 2.4.6.2, você a subdividiu em 4 subseções. Então, aí está com 5 divisões, tá vendo? E aí, num trabalho científico, ideal que a gente chegue ali, não que seja proibido,
Mas não é muito bom quando você chega em 5 níveis aí. 4 já é assim, o mais aceitável, vamos dizer assim, tá? Então, aí você coloca um marcadorzinho, você reestrutura de tal forma que eu não preciso dessas subdivisões, tá? E aí, ó, pegando essas frases perdidas aí, tá vendo? A equação 2.17, tudo isso eu linkei com o parágrafo anterior, porque está relacionado ao parágrafo anterior. Então, não tem por que eu ter uma frase, um parágrafo, uma só frase, tá? Isso aí juntando. Outra coisa, quando você pegar aqui, você vai ver que em vários momentos vai aparecer isso aqui, ó. Não sei se você está vendo. Colchete, um ponto de interrogação e colchete, tá vendo? Onde? Tá? Isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Aham. Toda vez que você encontrar isso nas minhas anotações, isso eu estou pedindo uma referência. Tá? É porque você afirmou alguma coisa, você citou alguma coisa e não referenciou. E aí eu sei que isso não é o Igor que está citando, não é o Igor que está definindo, então eu falo assim, cadê a referência? Então, a minha nomenclatura vai ser colchete, interrogação, colchete. Tá? Toda vez que você encontrar isso, é isso que eu estou pedindo. Bom, aí chegamos no capítulo 3. No capítulo 3, lá o capítulo de trabalhos relacionados, eu achei que o projeto ele está perdido. Porque, assim, se você falar que o trabalho lá do Lima, tá? 2021 é um trabalho relacionado, ok. Mas o projeto ele é vamos dizer assim, um manda-chuva do teu trabalho e do Lima também. Então, eu não colocaria o projeto como um trabalho relacionado. Tá? Eu colocaria, por exemplo, aqui nesse capítulo 3, e aí valorizaria que esse capítulo 3 está com 3 páginas e um parágrafo. Eu colocaria aqui o projeto, então descreveria o projeto, tá? E aí trabalhos relacionados a isso. Entendeu a diferença? Porque aqui você está colocando... Calma, explica de novo. Ó, aqui você está colocando como se o projeto fosse um trabalho relacionado. Tá? Então, e aí, ele não é um trabalho relacionado. Ele é um projeto... Rapidinho, deixa eu recusar aqui. Ele é um projeto e, para a realização desse projeto, existe o seu trabalho, existe o trabalho do Lima, 2021, e existe outros. Então, eu colocaria aí, eu chamaria esse capítulo de, por exemplo, Projeto de Application, tá? Esse seria o nome, por exemplo, do capítulo. Descreveria esse projeto, colocaria aí 2, 3 páginas sobre esse projeto, e aí eu citaria os trabalhos relacionados a ele. Entendeu a diferença? E eu acho que está faltando, aqui, no finalzinho dos trabalhos relacionados, uma tabela comparando esses trabalhos entre si. Então, uma tabela, por exemplo, que diga assim, ó, o trabalho tal usou tal técnica, o trabalho tal usou tal, o trabalho tal usou só os diários, uma massa de dados com tantas publicações. Então, no final, eu consigo realmente ver a análise comparativa entre o seu trabalho e esses outros que você está citando como trabalhos relacionados. Porque quando eu trago os trabalhos relacionados, mesmo em nível de TCC, tem que ficar claro qual é a minha contribuição para aquilo. Então, beleza, existe esse, e o que o meu difere desses outros? Então, quando eu tenho uma tabela, isso fica bem claro. Tá? E acaba valorizando mais o seu capítulo 3. Certo? Sim, mas alguns desses trabalhos aqui são difíceis, né, de quantificar, assim, tabelas para comparar um com o outro. Tem uns, por exemplo, que são só criação de conjunto de dados. Tem um aqui, por exemplo, que é uma pesquisa geral sobre algoritmos de classificação de texto, que ele não faz aplicação nenhuma de classificação de texto em si. Pois é, aí o que você faz? Você vai trabalhar, vamos supor que os trabalhos relacionados sejam linhas da sua tabela e você tem que trabalhar nas características que você vai usar para comparar esses trabalhos, que vão ser as colunas. Então, por exemplo, uma coluna você pode colocar assim,
tem aplicação prática? Entendeu? Teve implementação? Aí o teu vai estar com sim, esse aí vai estar com não. Porque você tem que garantir que no final o usuário, o leitor olha e fala assim, o trabalho do Igor é o melhor mesmo desses aqui. E aí você brinca com as colunas que você vai usar para comparar. Então você só vai comparar aquilo que vai te beneficiar, com certeza. Entendeu? Perfeito. Capítulo 4 tem algumas observações aqui, mas é mais de escrita, então achei que tá bem legal. Mas eu senti falta, não sei se foi o Edson que falou, se foi você que trouxe, a questão de caracterizar melhor os modelos que você usou. Então, deixa isso bem claro, tá? Explora melhor isso. Quais foram, de fato, os modelos que você implementou, que você usou, tá? Na seção 4, você não acha que isso talvez podia ser feito lá na seção 2? No capítulo 2? Depende de como você estruturar. Pode ser feito lá, mas talvez fosse melhor colocar aqui, porque o que acontece? O capítulo 2 ele já está naturalmente muito grande. E esse capítulo 4 é a grande contribuição do teu trabalho. Então, ele tem que estar em destaque. E do jeito que você colocou, ele está com 4 páginas, né? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 páginas e um parágrafo. Tá? Então, talvez lá você possa ser mais sucinto em todos e aqui detalhar mais, ou detalha lá mesmo que ele fica um capítulo mais longo e aqui mais sucinto. Aí você pode discutir depois com o Vidal. Tá? Mas eu acho que está faltando isso. Falta você valorizar mesmo os modelos que foram usados. Perfeito. Tá? O capítulo 5 eu não tenho grandes comentários, não. É simplesmente questão de português, é uma correção aqui, outra ali, mas eu acho que ele está bem estruturado, acho que ele está bem escrito, acho que deixou claro a sua contribuição, os resultados. Então, os resultados estão bem interessantes. Então, o capítulo 5, para mim, é simplesmente uma correção mais pontual. E aí, por último, que eu já falei muito, o capítulo 6, eu acho que está bem legal. Eu gostei, porque geralmente o aluno chega na conclusão, dizendo, tem que entregar para a banca daqui a pouco, e o aluno está terminando o capítulo de conclusão, mas não sei se foi esse o caso, mas você conseguiu deixar claro aqui na conclusão o que você fez, quais foram as suas contribuições, quais foram os resultados atingidos e o que falta fazer como melhoria aí do trabalho. Então, o capítulo 6, eu acho que está satisfatório para mim aqui. Tem algumas sugestões aqui de correção, mas, de novo, são coisas pontuais. Esse capítulo aí, para mim, que eu estava fazendo em cima da hora de entregar para a banca, foi o 2. Ah, foi? Deixei ele por último. Paragem. A conclusão eu fiz ela... Porque o trabalho já estava pronto quando eu comecei a escrever. Aí eu fiz a introdução e já fui adicionando coisa na conclusão, fazendo ela junto com metodologia e resultado já. Então, eu meio que fiz tudo junto. Ah, tá vendo? Então, por E isso que deixei o capítulo 3 e o 2 por último. Por isso é que eu achei bem escrito, bem redondinho, porque os meus alunos geralmente deixam, e eu até falo para eles, deixa o primeiro, a introdução e a conclusão por último. E aí, geralmente, eles levam isso muito ao pé da letra e deixam por último, assim, faltando um dia para entregar para a banca, entendeu? Eu desobedeci o professor Flávio nisso aí. Tá, então deu certo aí, que pelo menos a conclusão tá bem redondinha, parabéns. E aí, uma pergunta para finalizar, Igor. Dependendo do número diferente de classe, 5, 12, 20 lá, tiveram modelos específicos que tiveram melhores resultados, né? Sim. Tem alguma explicação para isso? Com 5 classes, tal modelo foi melhor. Sim. Pode ter sido flutuação, mas apesar de o modelo ter sido melhor,
os resultados são bem parecidos, São sabe? bem próximos, né? Eu Sim. percebi isso. Aí, por eles serem bem próximos, eu não achei problema nisso. Não, eu também Mas acho que não pode... seja, mas eu fiquei curiosa, entendeu? Eu fiquei curiosa, pensei, será Uhum. que tem algum trabalho na literatura que indique alguma coisa nessa linha? E por isso a minha pergunta. Pela forma como o algoritmo desses modelos funciona, alguns você consegue entender por que o resultado decai, como, por exemplo, o KNN, quando sobe o número de classes, né? Fica mais difícil para ele fazer aquela separação ali dele, né? Aí cai muito a acurácia, o F-score dele e tudo mais. Agora, para o passivo-agressivo, por exemplo, já é mais difícil saber, né? Porque tipo, a explicação tipo, do funcionamento do modelo é bem mais complexa. Quando ele acerta, a modelagem matemática do passivo-agressivo é super complicada, né? Quando ele acerta, ele mantém. Quando ele erra alguma coisa, ocorre uma mudança no modelo. Então, eu não sei quantificar, tipo, fazer uma análise em cima disso do porquê que isso estaria acontecendo. Mas acredito eu que talvez, assim, se eu tivesse tirado uma média, né, de todas as partições da validação cruzada, né, de todas as vezes que o procedimento de classificação foi feito, talvez o resultado fosse padrão, sempre um modelo melhor que o outro. Não sei, porque a flutuação foi pouca também, né? Tá, beleza, era só porque... Ah, e por último, e agora é o último mesmo, eu tinha anotado aqui também que eu senti falta de você citar qual foi o corpo que você usou, né? Aí você respondeu aí pro Edson que usou uma que você encontrou na internet, mas não sabe se é português de Portugal ou Brasil. Aí é importante colocar isso, tá? Importante citar isso. Que aí, dependendo, pode ser que a gente tenha resultados diferentes. Então é isso, Igor. Parabéns pelo trabalho. Flávio, obrigado pelo convite e estou satisfeita. Tá ótimo, professor. Eu até agradeço de coração tudo isso. E eu vou parar de chamar para as bancas, senão o Paulo vai começar a me ligar falando que a conta de tinta e papel aí está ficando alta. Meu Deus, Aletheia, até hoje você imprime isso, Aletheia, pelo amor de Deus. Salva o planeta, né? Salva a conta corrente de vocês. Não, a conta corrente o Paulo já desistiu de salvar e eu já matei assim, uma parte da floresta amazônica. Mas metade da floresta amazônica. Mas a minha psicóloga já me libertou dessa culpa e está tudo resolvido, entendeu? Ah, então tá bom. Meu Deus do céu. Mas ótimo, brincadeiras à parte, as contribuições também são fantásticas. Eu agradeço a todos aí que foram feitas. E, tipo assim, é só marcar com o Igor direitinho depois o horário que na hora que ele vier para Brasília, ele passa e pega as anotações, é mais fácil. Tá? Bom, Igor, a gente vai passar agora para a última etapa, que a banca se reúne. Tá? Você pode ficar quietinho aí, eu vou transportar a banca para uma sala, tá certo? Eu já vou até parar a gravação para não ficar gastando memória demais, que eu gosto de salvar o planeta. A partir de agora eu paro a gravação